Olá, começa agora mais um boletim informativo direto da redação do jornal O Diário TV. Uma grande rede de supermercados que está chegando a Teresópolis, está com a sede em andamento, anunciou a abertura de 200 vagas. O processo seletivo tem início nesta quinta-feira. Com as informações, o repórter Marcos Wagner. Emprego. Uma rede de supermercados que está chegando em Teresópolis já anunciou que tem 200 vagas em aberto para preencher com pessoas que moram aqui no nosso município. Então é a sua oportunidade de participar desse processo seletivo em que a gente vem divulgando também nas nossas redes sociais do Jornal Diário de Teresópolis, da Diário TV. Você confere lá todos os detalhes. São 200 vagas para todo tipo de função lá dentro do supermercado. Então você deve lá entrar em contato. A gente lembra você aqui que o WhatsApp para entrar em contato com a rede de supermercados Serra Azul, que vai abrir ali na Avenida Delfim Moreira, próximo ao cruzamento com a Rua Manuel José Lebrão. O WhatsApp é número 22, o código 99291 5175. Repetindo, o WhatsApp é 22, o código, para 99291 5175. Esse é o WhatsApp para você entrar em contato. E também tem um e-mail, que é recrutamento@supermercadosserraazul.com.br. recrutamento@supermercadosserraazul.com.br. Então, você também pode entrar em contato, mandar o seu currículo, que vai ser feito um contato de volta com você. Lembrando que eles não estão fazendo essa seleção presencial por conta de toda essa situação que a gente vive, para evitar aglomeração, evitar qualquer tipo de contaminação, né? E então tem também esse cuidado com as pessoas aí, os supermercados da Serra Azul, que está chegando a Teresópolis e em breve vai abrir a sua filial aqui. Então aproveite, o processo seletivo começou no dia 18 e vai até o dia 26 de março. Marcos Wagner para Diário TV. A geração de empregos é sempre importante. Nesse momento, então, de pandemia, de crise, de muitas portas fechadas, essa notícia vem em melhor hora. Mais informações, se você não conseguiu acompanhar, estão no nosso site, netdiario.com.br, e também nas nossas redes sociais. Vamos agora ao quadro Diário Policial, as informações do 30º Batalhão de Polícia Militar. No bairro do Salaco, um homem foi preso com arma de fogo. De acordo com as informações divulgadas pelo nosso quartel, esse trabalho foi feito pelas equipes do Patamo, do subtenente Albuquerque, e da Polícia Reservada, a P2, que prenderam lá no bairro do Salaco um homem que estava com essa pistola, uma pistola 7,65, além de 40 munições para o mesmo calibre. Esse homem foi encaminhado para a 110ª Delegacia de Polícia e ficou preso em flagrante. Ficou aqui na nossa DP até ser transferido para a unidade prisional da Polinter, no Rio de Janeiro. A outra ocorrência é relacionada ao tráfico de drogas, dessa vez no bairro da Vila Muqui. Mais um trabalho do 30º, pessoal da P2, Polícia Reservada, DPO São Pedro e a Patamo, estiveram lá na parte mais alta do bairro da Vila Muqui e apreenderam 100 sacolés de cocaína. Como eu falei aqui na participação no programa do Hélio, até bem pouco tempo a gente via muita apreensão de maconha na cidade, de cannabis sativa. Agora, frequentemente, tem sido cocaína, a droga mais apreendida aqui em Teresópolis. Essas embalagens aí tinham uma inscrição de uma facção criminosa do Rio de Janeiro, e estava lá no bairro da Vila Muqui, A P2 apreendeu esse material, essa droga teria chegado a Teresópolis através de uma pessoa de uma comunidade do Rio de Janeiro e teria sido deixada lá na Vila Muqui para ser vendida nessa e nas comunidades vizinhas, Paineiras, Barra, também tem acesso ali pelo bairro de Paineiras, mas o material teve como destino a 110ª DP. Lembrando que a Polícia Militar conta com a participação da população, Faça a sua parte, contribua e denuncie. Estão aí os telefones 190, tradicional 190, o 27427755, que é o telefone da P2, da Polícia Reservada, e também tem o WhatsApp 998 17 7508, lembrando que não é necessário se identificar, Você, fazendo aí o papel de cidadão, contribui demais com o trabalho da polícia. Afinal de contas, não é possível, Um batalhão da cidade, tem um número expressivo de policiais, mas não é possível
que a PM esteja em todos os bairros ao mesmo tempo. Então, se você perceber qualquer situação de risco, entre em contato com a PM. Vamos agora ao quadro Diário Comunidade, né? A demanda hoje é do bairro do Alto, uma notícia que parece repetida, mas não é. Olha, vergonha a situação da Praça Nilo Peçanha, lá no bairro do Alto, sempre desse jeito, muito lixo espalhado. Nessa história aí tem 2 culpados, né, especificamente. A prefeitura, que demora a fazer essa limpeza, a retirada, e a pessoa que jogou esse material aí, né? Afinal de contas, praça não é lixeira. O bairro do Alto, tem um bairro que deve ter a coleta eficiente, né? Até porque o prefeito mora naquela região. Se tem uma região que deve ter a coleta de lixo eficiente, é o bairro do Alto, Comaria, essa região ali. Então tem coleta de lixo. Então, para que jogar na praça? Para que não deixar? Por que não deixar no local adequado, nos dias adequados? Porque tem muita gente também que acha que pode colocar o lixo na rua em qualquer dia, qualquer horário, aí complica, né? Mesmo em bairros onde a coleta passa mais vezes, a situação é complicada. Então, a regra é clara. O lixeiro passa lá, a coleta de lixo, segunda, quarta e sexta, por volta de 8 da manhã, 2 da tarde, sei lá o horário de acordo com o bairro. Então, lá meia hora antes, 1 hora antes, você deixa o lixo lá para que não venham animais, por exemplo, cachorros espalharem o lixo ou não ocorra nenhum outro tipo de problema. Você contribui dessa forma com a comunidade, né, com a comunidade onde você está inserido e com o serviço da coleta de lixo. Não é para deixar o lixo na rua todo dia lá, amontoando na porta da casa dos outros ou em estabelecimentos comerciais. Aliás, a região central do município frequentemente passa por esse tipo de problema, né? Você passa lá na Duque de Caxias, 3 horas da tarde, já tem uma montanha de lixo enorme ali. E o caminhão só passa 8 da noite. Então, vale aí o comerciante pensar um pouquinho, né? Será que não dá para esperar até o comércio fechar? O último que sair leva o lixo lá por 19 horas, lá e o caminhão passa às 20, por volta de 20 horas e retira o lixo. Precisa ficar enchendo a Duque de Caxias de lixo o dia todo? Isso, em qualquer situação, já é ruim, mas para uma cidade que se diz turística, fica ainda mais complicado. A ANP, em parceria com o Inmetro, iniciou uma campanha de fiscalização dos postos de gasolina. Começou pelo Distrito Federal e a previsão é que ocorra em todo o país. Nos preços, nas bombas de combustíveis, nas informações disponíveis aos consumidores. A fiscalização realizada pela equipe da Força Tarefa da ANP, Procon e Inmetro verificou possíveis irregularidades e descumprimento do Código de Defesa do Consumidor. As multas começam com R$20 mil e podem chegar a R$5 milhões. Além disso, o posto pode receber outras punições, como uma suspensão temporária das atividades e até a revogação da autorização para o exercício da atividade. Além das fiscalizações de rotina, a ANP realiza periodicamente grandes operações em todos os estados. Só em 2020 foram fiscalizados mais de 600 postos de combustíveis e revendas de gás liquefeito de petróleo em 170 cidades do país. A meta é ultrapassar esses números em 2021. Aqui no Distrito Federal, as equipes devem verificar mais de 40 postos nesta semana. Segundo o Inmetro, um dos problemas mais verificados nos postos é a diferença entre quantidade abastecida e o que é indicado na bomba. É a chamada fraude volumétrica. Tem um tonel lá que é calibrado pelo Inmetro, de 20 litros, ele faz o abastecimento desse tonel e ele verifica se está registrando a mesma marcação do que está sendo colocado. O Procon orienta os consumidores para que não caiam em ciladas na hora de abastecer. A dica é sempre ficar atento, tá, em relação ao local que abasteceu, a média de consumo do veículo e também ficar atento se a manutenção do veículo está em dia, que é uma coisa bastante importante, né? Este motorista de aplicativo aprendeu a lição. Depois de ter prejuízos com gasolina adulterada, só abastece em lugares conhecidos e confiáveis. Eu procuro sempre abastecer no mesmo posto para evitar problema, porque eu já tive problemas outras vezes com carro, com moto, questão de combustível adulterado e tal, então eu prefiro abastecer no mesmo posto sempre, né? Bom, além desse trabalho de fiscalização nesse sentido, né, o brasileiro aguarda aí uma mudança em relação ao preço. Está pela hora da morte aí o preço da gasolina em Teresópolis aí passa de R$6 a gasolina, né, na maioria dos postos. E se continuar desse jeito, vamos chegar no meio do ano aí R$10 o litro da gasolina. Daqui a pouco a gente só vai ver bicicleta andando pela cidade. Seria interessante, né? Inclusive incentivaria a ampliar a ciclofaixa, as ciclovias,
Mas tem bairro distante, tem bairro que as pessoas não têm condições de andar com esse tipo de veículo. Então é preciso encontrar um meio termo aí, né? Senão vai ficar bem difícil para o teresopolitano. Desde o início da semana temos falado sobre a crítica situação, né? A saúde colapsou em Teresópolis, não há mais vaga nem de UTI, nem de enfermaria para pacientes Covid-19 e também para outras doenças, né? A saúde colapsou, reflexo, aliás, do que vem ocorrendo Brasil afora. A maioria dos municípios, dos estados, estão nessa situação atualmente. E aqui em Teresópolis estamos dependendo do sistema de regulação do governo do estado, né? A pessoa é levada para a UPA com sintomas da Covid-19, aí não tem vaga, fica lá um dia, 2, 3, uma semana aguardando vaga às vezes, aí aparece uma vaga lá em Volta Redonda, sai a ambulância daqui para Volta Redonda a 250 quilômetros de distância, aí sai outra vaga para Duque de Caxias, vai a ambulância para lá, Petrópolis e assim por diante. E no final das contas a gente não sabia até então quantos teresopolitanos estavam fora da cidade, haviam sido levados para outros municípios. A Câmara Municipal fez um requerimento e conseguiu esses dados, né? Somente nas 2 primeiras semanas de março, olha só, somente nas 2 primeiras semanas de março, 97 moradores aqui de Teresópolis foram levados para outros municípios. Quem tem mais detalhes é o repórter Marcos Wagner. A preocupação com os leitos ocupados em Teresópolis, 100% de ocupação de leitos clínicos e de UTI, é uma preocupação muito grande, crescente na população e também nas autoridades. Inclusive, a Câmara de Vereadores vem acompanhando esse caso. Na última sessão houve debate justamente sobre esse problema que Teresópolis enfrenta das transferências. Um grande número de pessoas sendo transferidas e outro grande número de pessoas que está aguardando transferência internados na UPA. Pessoas que estão lá na UPA, que é um local que não é adequado para isso, mas por uma dificuldade de se arranjar até vagas de transferência, está havendo essa grande dificuldade e essa internação de um grande número de pessoas. Essa preocupação com a lotação de leitos em Teresópolis chegou às autoridades, ao Poder Legislativo. A Câmara de Vereadores vem debatendo essa questão e na última sessão o vereador Raimundo Amorim trouxe até os números desse problema. A quantidade de pacientes, olha, em janeiro, isso para CTI, em janeiro, o HCT recebeu 19, o São José 16. Fora do município, 44 foram transferidos em janeiro. Em fevereiro, o HCT 18, o São José 9, fora do município 34. Em março, até ontem, dia 15, o São José 11, HCT 14, fora do município, mais de 60. Mais de 60 foram para fora do município nesses 15 primeiros dias, não estou contando hoje. Então, a quantidade que aumentou dos 2 últimos meses para o mês de março. E está aumentando. Está aumentando. Como eu falei, todo dia são transferidos em média de 15 a 20 pacientes. E está lotado lá a UPA. Então, eu gostaria de pedir, até mesmo, senhor presidente, senhor vereador, foi tantos milhões de reais investidos em hospital de campanha e que não foram usados, né? Se a gente pode dizer que muitos foram desviados desse dinheiro, né? Porque os hospitais foram construídos, foram montados, de repente não precisa mais, foi desmontado aquilo tudo, a gente não sabe para onde foi esses aparelhos, não sabe para onde foi esse respirador, não sabe para onde foi as camas, ou seja, os leitos, e esse dinheiro sumiu. Então, agora, no momento principal, no momento pior que nós estamos vivendo, ninguém quer fazer hospital de campanha. Ninguém. Por conta disso, a Prefeitura está abrindo vagas no Eitel Abdala, lá no bairro São Pedro, buscando lugares para conseguir mais leitos. Além disso, também a gente destaca a situação dos motoristas de ambulâncias que fazem essas transferências. Alguns deles estão, de acordo com o sindicato dos servidores públicos municipais de Teresópolis, alguns deles fazem 3 viagens por dia sem descansar.
Uma situação muito preocupante e não recebem quase nada a mais para poder fazer esse trabalho exaustivo. É uma questão também que deve ser olhada pelas autoridades. Marcos Wagner para Diário TV. Que situação complicada, né? Só nas 2 últimas semanas, 97 pacientes, desde o início do ano 175, levados para outros municípios. Lembrando que a gente está aguardando a publicação de um novo decreto, né? Temos algumas pessoas acompanhando aí também pelas redes sociais, além da programação da Diário TV. Também estamos aguardando a publicação desse novo decreto, com a previsão de medidas ainda mais ríspidas em relação aí à Covid-19, para tentar diminuir o número de casos da Covid-19 no município. Segundo apurado com a assessoria de comunicação da Prefeitura, o gabinete de crise está reunido nesse momento para definir esse novo decreto. Então a gente está aqui acompanhando durante o boletim e se já recebemos as informações, a gente já divulga aqui. Então vamos acompanhando com essa expectativa também. Bom, ontem, no dia anterior, né, a gente tem essa previsão de decreto para esta quarta-feira. Na terça-feira, o prefeito Vinícius Clausen recebeu prefeitos de Friburgo e Petrópolis para discutir aí ações coordenadas aí envolvendo os 3 municípios, né, os 3 principais municípios da região serrana. Estiveram aqui na cidade o Ingo Rames, de Nova Friburgo, e o Johnny Maicon, aliás, o Ingo é de Petrópolis e o Johnny Maicon é o prefeito de Nova Friburgo. Estiveram aqui com o Vinícius Clausen, com o Ari, que é o vice-prefeito de Teresópolis, e pensando em ações conjuntas regionais, e eles, segundo informado pela assessoria de comunicação da Prefeitura, eles fizeram inclusive contato aí nessa reunião com o governador em exercício, Cláudio Castro, para discutir essas possíveis ações envolvendo as 3 cidades, as 3 principais cidades. Lembrando que nessa história, quem está pior é Teresópolis. Basta olhar os números de leitos disponíveis em Petrópolis, em Friburgo, os números gerais dos 2 municípios, comparando com os nossos. Infelizmente, aqui a situação está pior do que nos outros 2. A gente, repetindo, a gente aguarda esse novo decreto e, falando nele, começaram a circular nas redes sociais, existe uma expectativa muito grande, né, desse novo decreto. Vai ter lockdown, não vai ter lockdown? Vai voltar aquela questão do CPF para fazer aí a circulação na cidade, além do comércio? É isso que a gente quer saber e que estamos aguardando. Se fala muito em bastidores aí, mas por enquanto nenhuma informação oficial. E para atrapalhar ainda mais, começaram a divulgar nas redes sociais um suposto decreto. Olha só, a Prefeitura inclusive fez essa publicação aí, falando desse decreto. Se trata de fake news, essa informação aí. Esse decreto, na verdade, essas informações que estão aí nessa publicação, que muita gente encaminhou nas redes sociais, sem sequer pesquisar a procedência, muita gente encaminhou, estava dizendo aí que nem supermercado poderia mais funcionar. Estava dizendo aí que os mercados somente fariam entrega a domicílio, restaurantes não funcionariam nem no esquema delivery, haveria outras restrições, como, por exemplo, transporte coletivo público proibido, somente transporte individual, como táxi, Uber, entre outros, 1 passageiro por vez, e outras medidas bem duras aí, segundo essa informação, que é fake news, é informação falsa. Aí, antes até dessa publicação da Prefeitura, de sair essa notinha informando que é fake news, a gente pesquisou e descobriu que fizeram uma mistura aí de informações. Parte dessas informações são de Ribeirão Preto, São Paulo, e outras cidades também paulista, Campinas. Aí pegaram um pouquinho de lá, um pouquinho de cá e começaram a divulgar nas redes sociais como se fosse decreto de Teresópolis. Não é, é mentira, é fake news. A gente sempre se pergunta para que divulgar esse tipo de coisa. Quer ver outro exemplo também que impressiona? Olha só essa fake news também circulando no WhatsApp. 1 ano de pandemia, que a gente está vivendo, mundial. Quase 3 milhões de pessoas já morreram em todo o mundo com a Covid-19, mundo inteiro. No Brasil, 280 mil pessoas perderam a vida contra a Covid-19. Aí vai gente para a rede social dizer que tem uma enfermeira indignada chamando a imprensa, dizendo que elas estão recebendo ordem de entubar todos os pacientes e depois baixar o oxigênio para aumentar o número de mortes propositalmente, justificar o lockdown e assim quebrar a economia e tentar desestabilizar o governo federal. Olha só, como é que você pode acreditar em uma notícia dessa? Se fosse 1 ano atrás, no começo da pandemia, quando a gente tinha pouca informação,
a gente estava ainda assustado, sem compreender do que se tratava. A gente até aceitaria, mas nem tanto. Nos dias de hoje, nem pensar você acreditar nisso e no final ainda querer colocar culpa na imprensa, como sempre. Vamos ver se isso será noticiado na imprensa. É lógico que isso não vai sair na imprensa porque isso é mentira, isso é falso. Teria que ser feito um acordo sensacional, né, com os profissionais da saúde, são profissionais da saúde, aliás, para fazer uma coisa desse tipo, só para prejudicar o governo brasileiro, o governo federal. Se é uma pandemia, uma doença que afeta o mundo inteiro, repetindo, 2.600.000 mortes aí, e subindo, né, vamos chegar a 3 milhões de mortes. No mundo inteiro, o mundo está parado por conta da pandemia da Covid-19. Aí você vai acreditar e vai ficar repassando uma informação que uma enfermeira, sem nome, sem informação de hospital, de nada, estaria entubando os pacientes propositalmente só para atrapalhar o seu político preferido? Francamente, né, gente? 1 ano de pandemia, a situação está complicada, está muito difícil, e situações dessas aí só prejudicam. Fake news como essa só prejudicam, só atrapalham ainda mais. Então, se tem dúvida, esse tipo de já está na cara, você lê, você vê que é mentira. Não repasse, não encaminhe. E se você tiver dúvida, eu não confio no canal de imprensa tal, não confio no jornal tal, vai lá na página da Secretaria de Saúde, do Ministério da Saúde, da OMS. Vai lá, se você acredita no que o político X ou A ou B ou C está dizendo, pergunta lá. Então, você tem hoje um celular na mão, que é uma maneira sensacional de você obter as informações, então você só continua desinformado se quiser. Então, não repasse, repetindo, não encaminhe esse tipo de situação, pesquise. Em 5 minutos você consegue saber se é mentira ou não. Então, você pega um trechinho ali do que está escrito, coloca lá no Google e clica lá, se for fake news já vai aparecer informação sobre aquilo ali. Vão aparecer outras notícias relacionadas que não tem nada a ver, então não é difícil. Vamos fazer a nossa parte, senão a gente só complica ainda mais a coisa que já está séria no Brasil, no mundo inteiro, mas a gente tem que trazer aqui para o nosso quintal, para a nossa realidade. Bom, vamos falar agora de oportunidade. No começo do boletim eu falei aqui de oportunidade de emprego, nesse mercado aí que está abrindo 200 vagas em Teresópolis, e também temos informações agora para os jovens. Atenção você jovem, o CIEE está com oportunidades aqui para Teresópolis, com a informação Marcos Wagner. O Centro de Integração Empresa-Escola do Rio de Janeiro, o CIEE, está com vagas para estágio e jovem aprendiz em todo o estado do Rio de Janeiro, oferecendo 1.698 vagas. Foi anunciado para esta semana. E para Teresópolis, especificamente, onde há uma unidade do CIEE, existem 4 vagas em aberto. São 3 para aprendiz e 1 para ensino médio. Então você que deseja aí competir, né, participar desse processo seletivo aí, dessas vagas, deve se inscrever no site da instituição. É cierj.org.br, o site do CIEE, para você se inscrever. Se você já possui cadastro, a instituição afirma, né, informa, aliás, melhor dizendo, que é importante que você deixe o seu cadastro sempre atualizado. Então vai lá e atualize seu cadastro, caso você já não tenha feito isso recentemente. E para você que quer competir as vagas, é importante que você informe tudo direitinho sobre a sua escolaridade, o nível de escolaridade, em que ano você está, enfim, se já cursou, como é que está a sua escolaridade, isso deve ser informado o mais corretamente possível, porque é dessa forma que as vagas serão direcionadas a você e comunicadas via e-mail ou telefone. São as formas que o CIEE entra em contato. E lembrando ainda também que o CIEE não está funcionando de forma presencial, está trabalhando de forma remota. Então você deve entrar em contato também pelos canais de contato do CIEE. O contato com o CIEE você pode verificar diretamente no site, mais uma vez lembrando, é cierj.org.br. Lá você encontra os contatos para você fazer todo esse trâmite para poder concorrer às vagas. Lembrando que eles também estão disponíveis por e-mail lá, de 8 às 17, está todo mundo na instituição trabalhando de forma remota. Então, não deixe de fazer a sua inscrição, você que tem a oportunidade, que é estudante e que quer ter essa oportunidade de ser jovem aprendiz, ou então uma vaga de estágio no ensino médio, aproveite. Marcos Wagner para a Diário TV. Na edição anterior do boletim, o Vanderlei Pérez, jornalista e historiador, falou sobre a delegacia na Várzea. Muita gente não faz ideia que a delegacia já foi no centro da cidade. Já tivemos uma delegacia na Delfim Moreira.
Hoje, o Vanderlei Pérez vai falar de outro prédio público que já funcionou em um bairro bem diferente. A nossa imagem de hoje é uma fotografia do prédio da prefeitura no bairro do Alto. Prédio que ficava na rua Gurupi, que depois essa rua mudou de nome para a rua Paquequer e chama-se atualmente Rua Melo Franco, até que resolvam mudar de novo o nome dessa rua. Esse prédio foi construído em 1910 para ser um próprio do estado e município, atender bombeiro, polícia, posto de saúde. E quando foi criada a prefeitura em 1913, e nomeado um engenheiro, prefeito da cidade, Benjamin Dumont, ele escolhe então esse prédio para ser a sede da prefeitura e fica ali governando o município até janeiro de 1915 nesse prédio. Mais à frente, em 1917, depois de algumas turbulências na política e tendo assumido a prefeitura o presidente da Câmara, Sebastião Teixeira, ele resolve então fazer a reforma no prédio. E pronta a reforma, coloca a data no frontão da reforma, 1917, e não da construção, 1910, ou o que seria óbvio, a criação da prefeitura, que é de 1913. Essa rua, inclusive, o nome dela antigamente era Gurupi e passou para Paquequer, porque a prefeitura precisava homenagear o Oliveira Botelho, presidente de estado que tinha criado a prefeitura. Então eles pegam a rua Paquequer, a Avenida Paquequer, que começava no Parque Nacional e vinha até ali próximo a Fezo, e resolvem mudar esse nome dessa rua para a Rua Oliveira Botelho. E como não podiam perder o nome Paquequer, que é um nome muito forte, eles dão então esse nome Paquequer para a rua de trás, a Rua Gurupi. E não demorou muito tempo, precisavam homenagear mais um, que era o ministro da Aviação Melo Franco, muito forte ali na época do trem, teve uma influência muito grande em Teresópolis, e eles mudam de novo o nome da Avenida Paquequer e tiram esse nome e substituem o nome Rua Melo, por Melo Franco, que é o nome atual da rua, ou atual por enquanto. É isso. Bom, continuamos na expectativa da liberação de um novo decreto municipal relacionado a essas restrições devido à nova escalada da Covid-19 em Teresópolis, mas ele ainda não saiu. Se você está assistindo o boletim na reprise, fique atento, né? Caso ele já esteja liberado, né? Você está ouvindo, não saiu, mas saiu. Você vai ver aqui na barrinha de notícias o alerta, né, do novo decreto, na nossa página, netdiario.com.br, e também nas redes sociais do Diário, né? Instagram, Facebook e YouTube. A gente segue acompanhando, esse decreto interessa muito a toda a cidade, a todo o município, né? O que será feito? Novo lockdown? Igual ocorreu lá no início da pandemia, será necessária essa medida aí mais ríspida para tentar conter essa escalada? Alguma medida restritiva relacionada àqueles locais onde já sabemos que as aglomerações vêm sendo feitas com frequência? Restrição de circulação por CPF, como ocorreu lá no ano passado? São muitas dúvidas que o Teresopolitano tem, que a gente tem, e o nosso papel é ajudar a esclarecer essa história. A gente segue em contato, né? Fizemos um novo contato agora com a assessoria de comunicação da prefeitura, mas o gabinete de crise da prefeitura, prefeito, secretaria de saúde e outros setores estão reunidos para definir o que será feito a partir desta quinta-feira em Teresópolis, né? Até porque o decreto anterior perde a validade agora, dia 17, a partir de quinta, novo decreto deve entrar em vigor. Então, repetindo, você que chegou agora, estamos aguardando o novo decreto e caso ele saia antes da entrada de um novo boletim informativo, veja aqui na barrinha, veja em nossa página, netdiario.com.br e também nas redes sociais, Instagram, Facebook e YouTube. E você que acompanha nossa programação pelo YouTube, não deixe de se inscrever em nosso canal. Até mais!